Hoje também tem bate-papo com o pediatra Tadeu Fernandes. Doutor Tadeu, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da participação. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, não tem jeito, né? Verão, janeiro, hoje é dia 20 de janeiro, feriado, inclusive em Valinhos, mas nesse fim de mês, muitas pessoas e muitas famílias acabam voltando, né, das férias de janeiro, voltam da praia, e aí as crianças acabam tendo aquelas viroses, de repente até inclusive quadros de vômitos, diarreia. Nesses casos, como agir? E a gente consegue prevenir, doutor? Porque todo começo de ano é sempre aquela mesma história, né? Pronto-socorro lotado e as crianças sempre com o diagnóstico da virose. Realmente, na maioria das vezes, é virose? Sim, são as chamadas viroses de verão. E por que acontece muita virose no verão? Começa a juntar uma série de fatores. O primeiro de todos, calor. Muito calor, a água muito quente, e também esse calor, ele faz com que a data de validade, principalmente dos produtos lácteos, vença muito rápido. Então, o que nós vemos? As mamães que vão passear num sítio ou passear até aqui na lagoa ou em algum lugar de recreação, ou quem está na praia e vai à praia e leva de lanchinho para a criança aqueles iogurtes que tem que ser conservado em geladeira, leva mamadeira para dar na praia. Não há leite que aguente a essa temperatura que nós estamos vivendo. Em muitas regiões do Brasil, todos muito quente, né? O verão está muito quente, esse ano está muito quente mesmo. E as viroses começam aí. E o sistema mais afetado nessa época é o gastrointestinal. Então, o que nós temos nessa época do ano? E uma coisa muito interessante, esse alerta é muito interessante. Todo mundo pergunta, por que quando eu vou à praia ou quando eu vou à piscina, meu filho volta com diarreia, vômito e febre, a famosa virose de verão? Para pensar, quem está na praia gosta de tomar, os adultos, uma caipirinha, as crianças, um refrigerante, põe um gelinho dentro, aquelas ou então as raspadinhas. E eu te pergunto, a água que é feito esse gelo é água mineral ou água filtrada? Boa pergunta. Na maioria dos casos, não. Então, o que acontece? A manipulação, essa água não muito estéril, que está no gelo, que está na raspadinha, é um grande transmissor dos vírus. Esses vírus gastrointestinais e a época de janeiro é a época que nós temos a maior incidência da hepatite A, que é transmitida por onde? Pela água contaminada, por alimentos praianos contaminados. Então, muito cuidado com o gelo. Que coisa tão inocente, né? O gelo. Então, quando você for à praia, tenta ir em algum lugar que você conheça o gelo, ou então até faz o gelo na geladeira da sua casa e leve a geladeira da sua casa para a praia. Essa é uma grande recomendação. Outra coisa, não leve produtos lácteos, nem leite para dar na praia. A criança pode tomar um suco, pode tomar refrigerante sim, não pode tomar todo dia, mas está em férias na praia, pode tomar sim. Então, a gente até fica um pouquinho mais liberal. Então, esse é o grande motivo dessas infecções, a contaminação pela água e pelos alimentos. Na praia, no clube, qualquer lugar onde esse sol está queimando. Doutor, eu queria aproveitar a sua presença no programa e pedir para o senhor ensinar aquela receitinha, né, de soro caseira, porque em muitos casos a mamãe fica ali, né, naquela ansiedade, naquela preocupação de cuidar da criança. E aí, qual é a quantidade exata? A gente sempre ouve falar naquela misturinha, né, da água, do sal, do açúcar, mas quanto usar para a gente, de fato, fazer um soro eficiente e a gente conseguir conter aí esses probleminhas comuns, principalmente nessa época do ano? Então, vamos agora à sessão dicas. Soro caseiro, passo a passo. O primeiro passo a passo, quando a criança está com vômito e diarreia, sabe qual a primeira coisa que a mamãe tem que fazer? Parar de dar aquilo que a criança mais quer tomar, que é o leite. Porque o leite tem um açúcar chamado lactose. Esse açúcar no intestino fermenta. As bactérias que estão lá no intestino fermentam esse açúcar. Dá os gases,
dá aquela sensação de barriga estufada e dá diarreia. Então, o leite é o maior inimigo da diarreia e do vômito. Primeira coisa, corta o leite. Daí a mamãe está perguntando, o que eu vou dar? Você tem várias alternativas, de pouquinho em pouquinho. Sabe qual é um santo remédio também? Água de coco. Água de coco, ela contém íons, contém açúcar, ela é reidratante também. O chazinho de erva doce, a limonada, pegar a maçã, bater com água e uma pitadinha só de açúcar e dar o suco de maçã, que é muito bom também. E essa dica é muito boa, principalmente para crianças com diarreia. Vamos fazer arroz. Só que você vai fazer um arroz sem os temperos. Você vai fazer o arroz na água e sal. Então você coloca o arroz para cozinhar na água e capricha no sal. Pode carregar a mão no sal. E você faz aquele arroz. Só que você não deixa o arroz secar. Quando o arroz está naquela fase de papa, você tira o arroz, peneira, e aquela água que cozinhou o arroz, ele tem água, sais e o amido do arroz. Então aquilo vai ajudar a formar o bolo fecal, melhorando aquele quadro de diarreia. Que interessante, doutor. E sempre lembrando, gente, quando tem diarreia, quando tem vômito, as mães querem dar água. E a criança, doutor, tomou água, vomitou. Por quê? Porque a água pura não hidrata. Quando você transpira o seu suor, ele é salgado. A diarreia sai água com sal. O vômito sai água com sal. Então, se você só repõe a água não é absorvida. A criança vomita. Outra dica. Todos esses líquidos que eu falei devem ser dados na forma gelada. Mas por que gelado? Quando você toma alguma coisa gelada, você tira o peristaltismo ou a contração do estômago, melhorando o vômito. E agora, o santo remédio, duas coisas foram eleitas pela Organização Mundial da Saúde como as duas grandes aquisições em redução de mortalidade infantil. O aumento no tempo de aleitamento materno e o soro oral, a terapia de reidratação oral. Hoje as crianças não internam mais como internavam no passado para tomar soro na veia, aquele trauma todo. Hoje você pode fazer na sua casa o soro oral. Como preparar? Vamos fazer aqui? Vamos. Primeira coisa, você vai pegar um copo de água, um copo americano de água, mais ou menos 200 ml de água. Tá. Água filtrada, ou água fervida, ou água mineral. Certo. E você vai adicionar uma pitada, e é pitada mesmo, igual faz na cozinha. Ó, uma pitada de sal. Pronto. E agora você vai pegar 3 pitadas de açúcar. 1, 2, 3. O que você faz assim. agora? Simples, mexe, tá? Pode deixar na geladeira e depois vai oferecendo para a criança. Outra grande dica, não vai querer oferecer esse volume inteiro, porque vai vomitar. Então você vai dando de colher em colher, ou no copinho, de copinho legal. em copinho. De pouquinho em pouquinho De mesmo, pouquinho em doutor. pouquinho, para fazer a reidratação. Só para você ter uma ideia, uma colherzinha dessa, olha só, Tati, essa dica. Uma colherzinha dessa, Só segura um pouquinho aí pra gente. Isso, segura, só pra uma gente focar. colherzinha dessa de soro, uma colher dessa de soro, equivale a 1 copo de água em termos de reidratação. Então, em vez da criança tomar 1 copo de água, dê uma colherinha de soro. Ele tem o mesmo poder hidratante. Adorei. Então, uma pitadinha de sal, 3 pitadinhas de açúcar e aí reforçando a 200 quantidade de água, ml de 200 ml de água. Que geralmente é aquele copinho pequenininho de plástico. copo americano, né? Um copo americano que as pessoas têm em casa ou meio copo desse grande. Desse maior. Arrasou. Doutor, continua conosco no E próximo guarda bloco? na geladeira. Geladeira, bem De preferência reforçado. tapado com pires, para que não entre nada, para contaminar. Tá.
tirou o pires, dá de colherzinha. E aí, durante o dia, vai oferecendo Vai pra hidratando. criança. E como é que você sabe, para finalizar, como é que você sabe que a criança está hidratada? Boa pergunta. Vamos responder no próximo bloco? Surpresa. Vou deixar em casa todo mundo curioso. Continue conosco, a gente volta já.